Quem sabe, sabe, quem não sabe, estuda. Com essa frase do Renato Gaúcho, nós começamos mais um Esporte Bretão. O único tricolor do mundo avançou para quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense mandou aí o Botafogo e o Flamengo de volta para o Rio sozinhos. Achei que ia ter um voo triplo ali, mas não rolou. A Inter de Milão até tentou jogar, mas não conseguiu. O Fluminense realmente teve uma estratégia muito boa, muito parecida com o que o Botafogo usou contra o PSG, onde realmente impediu o outro time de atacar e ao mesmo tempo atacou quando podia com eficiência. Mais uma vez eu preciso elogiar aqui o Renato Gaúcho, nosso Renate, que realmente se dedicou e montou um time muito bom para enfrentar a Inter de Milão. O Renato Gaúcho, cara, ele finalmente se rendeu a essa questão dos estudos, né? Por que eu falo isso? Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, o Renato Gaúcho estava meio que no auge ali e ele foi fazer o curso da CBF de técnicos. E aí ele faltou a aula. E quando acharam ele na praia, sei lá, perguntaram ele em algum outro momento, ele disse o seguinte: quem sabe, sabe, quem não sabe, estuda. Meio desdenhando do curso. Tá certo, o curso da CBF não é tão bom assim não, mas ali foi bem deselegante da parte dele. Mas ontem ele mostrou realmente que ele começou a entender o que é o futebol moderno, o que é o futebol fora do Brasil, né? Ele mesmo falou que a filha dele convidou ele para jantar um dia antes e ele recusou porque ele tinha que estudar o time que ele ia jogar no dia seguinte. Então, isso é de forma suave realmente uma rendição, né? Os técnicos brasileiros, eles precisam entender que a união entre a experiência e o conhecimento técnico é muito importante. Por que técnicos portugueses, europeus, de lugares que nem têm tradição no futebol, conseguem um sucesso forte hoje em dia? Porque eles estudam. E se você tem um técnico que já tem experiência e que também estuda, aí você começa a atingir a excelência. E foi nesse ponto que os técnicos brasileiros perderam o barco. Eles acharam que simplesmente serem pentacampeões do mundo, ter uma horda de jogadores bons aqui na seleção, isso faria com que a gente para sempre tivesse uma reserva de mercado. Mas isso está mostrando o contrário. E ontem o Renato Gaúcho mostrou muito bem que, além de ser um bom boleiro, de ser um cara camarada, é um cara que, quando ele estuda, ele sabe fazer o dever de casa e sabe entregar. Então, parabéns ao Renate. Porque, até para finalizar, realmente não dá para você ficar gerindo um esporte que gera bilhões de dólares, euros, reais, e que movimenta multidões apenas no empirismo, que era o que acontecia com os técnicos brasileiros. Vamos ver o que vai acontecer. Não, precisa estudar. Não é à toa que os europeus estudam os times antes de jogar. Então, valeu, Renato, mandou bem, espero que continue. Bom, o Renato, ele é boleiro sim, isso aí não tem dúvida. Então ele é um cara camarada, ele é um cara que junta ali, monta o time e com os amigos, e ele fica amigo de todo mundo, ele fica parceiro de todo mundo, mas sabe muito de futebol. E isso, talvez ele seja um dos melhores do mundo, que é pegar uma equipe e fazer essa equipe focar no resultado. Mas aí tem um problema, curto prazo. O Renato sempre teve problemas nos trabalhos dele a longo prazo. Então o Renato fazia um time incrível no primeiro ano, aí esse time ia para Libertadores, no ano seguinte um time também incrível, no terceiro ano esse time não respondia, aí o Renato era demitido ou pedia demissão, aí o time caía para a segunda divisão, igual o Grêmio da última vez, porque o Renato monta um time geralmente envelhecido, cheio de parças, caras que entregam, que ajudam, mas que no futebol moderno chega um momento que ele realmente não consegue entregar aquilo que deveria entregar. Então, e times caros, com gente envelhecida. Então, esse é a questão do Renato. E aí, no futebol moderno, você precisa de algo a longo prazo, ele tem muita dificuldade. Como é que ele vai sanar isso? Estudando. Entendendo como ele passa para um jovem aquele mesmo conhecimento que o cara mais velho tem, entendendo que você não pode ter muita gente velha no seu elenco, porque a médio e longo prazo isso prejudica demais o time e você vai ter que sair. Então não é porque a diretoria errou, mas não adianta. Você tem uma equipe hoje que a média de idade é acima de 30 anos, essa equipe não dura 2 anos naquele nível e provavelmente ela é cara. Então isso é que o técnico brasileiro precisa entender, principalmente técnicos igual o Renato. Por quê?
os parças, né, os jogadores mais velhos, eles já estão aqui, geralmente a Europa não quer eles mais, então eles estão satisfeitos aqui. O jovem quer ir para a Europa, então eu entendo o Renato. O que adianta ele colocar um menino que vai jogar 6 meses e depois vai para lá, para fora? E aí o esquema tático dele vai todo para água abaixo. Então ele tenta mesclar a juventude com os caras mais velhos, mas com um volume muito alto de gente mais velha, que de um ano para o outro pode baixar muito o desempenho. Então esse é o ponto aí do Renato Gaúcho, que ele é muito bom para focar em resultado. Por isso que não é loucura quem fala que ele, como técnico da seleção, seria ótimo. Porque a seleção brasileira é uma seleção de 7 jogos. A gente precisa ganhar a Copa do Mundo. Entre as Copas do Mundo, a seleção brasileira, pra gente, a gente sabe que é irrelevante. Não pode dar vexame, mas a seleção brasileira fora dos mundiais é relevante. Então, um cara que conseguiria fechar um grupo e focar o grupo numa Copa do Mundo de 7 jogos, esse cara é o Renato, e ele mostra isso no Mundial de Clubes, quando ele pega o pior dos brasileiros, com um orçamento baixíssimo, com um time bem limitado, e leva até as quartas de finais. Por quê? Ele conseguiu fazer o time ficar totalmente focado, e isso é raro, tá? Bom, tem uma coisa que me incomoda muito, principalmente na imprensa brasileira, que a galera fala assim, que o Renato, o Diniz são técnicos humanos, ele olha pro humano antes do técnico. Tipo assim, velho, isso aí é uma baboseira gigante. Sabe por quê? Você acha que técnicos como Guardiola, Klopp, Ancelotti e Simeone não olham pro individual? Não olham pro ser humano? Pagam milhões em um jogador, não, eu não quero saber do seu dia a dia, eu não quero saber quem é você. A diferença é que na Europa isso é obrigatório, isso não é uma característica. Um técnico que não olha para o pessoal, um técnico que não olha para o lado humano, esse cara não vai estar em alto nível na Europa. Então, chegar na mídia e falar, não, porque eu olho primeiro o ser humano, depois o pessoal, balela. Lá já está dentro do processo. O técnico de alto nível é obrigado a olhar para o pessoal. Basta você ler qualquer livro do Guardiola para perceber o tempo que ele leva para conversar com os jogadores, para convencer os jogadores, para entender a demanda dos jogadores, se eles querem ficar, se eles não querem ficar. Quando você vê entrevistas do Guardiola, a coisa mais que ele mais fala é o seguinte: se o jogador estiver insatisfeito aqui, é só me falar, no dia seguinte sai. E ele faz isso mesmo. Ele fez isso com aquele Enzo que foi para o Atlético de Madrid, com aquele lateral que eu acho que foi para o Bayern de Munique, eu esqueci o nome dele. Na hora que o cara falou, estou insatisfeito aqui, beleza, pode sair. O Gabriel Jesus, eu quero sair porque eu estou insatisfeito, eu queria ser mais titular, beleza, pode sair. Então ali tem um olhar humano muito forte. Agora, não confunda olhar humano com mimar. Aqui no Brasil a gente mima o jogador. E aí é o problema, porque o mimar o jogador é tirar a responsabilidade que ele tem. Por isso que quando você olha para os europeus, né, os jogadores europeus tipo Zidane, o próprio Guardiola, quase todos os jogadores europeus, você vê que depois da aposentadoria são pessoas, são homens que realmente você olha e tem uma postura, você para ouvir. Os nossos craques são adolescentes que nunca cresceram. Vide Adriano, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar. O Ronaldo Fenômeno demorou para amadurecer, né? Agora que ele é um empresário e coisa e tal, mas também fazia as coisinhas dele errado ali. Então, cara, essa galera foi mimada, porque no futebol brasileiro a gente mima muito os jogadores. Lá no futebol europeu não tem isso. O futebol europeu se trata como um adulto, como um profissional, mas ao mesmo tempo tem um olhar humano muito forte. Então isso é meio balela falar que aqui o Renato Gaúcho, o Diniz olha pro lado humano como se lá não olhasse. Só que lá é uma coisa obrigatória, não é uma característica positiva só deles. Bom, quanto ao jogo, falar do Arias é chover no molhado, né, cara? O Arias foi monstro, jogou pra caramba, esse cara é muito bom, já era bom, quem acompanha o Fluminense aqui sabe que ele domina realmente o meio do Fluminense. Eu acho que dificilmente ele fica no Fluminense esse ano, por mais que o Fluminense ganhe de grana, mas eu acho que é difícil, eu acho que para ele também faz sentido ir para a Europa para ter um respeito maior, para ter uma visibilidade maior. É um futebol incrível, merece, o cara é muito bom, ele é o motorzinho do Fluminense ali. O Renato montou um time bem compacto e eu acho que isso surpreendeu muito a Inter de Milão. A Inter de Milão esperava um time recuado e acuado, só que o Fluminense foi um time recuado, mas muito eficiente no ataque. Então chegava momentos do jogo que você via claramente que a Inter de Milão
tentava atacar, mas com um medo gigante de arriscar, porque se ela perde uma bola no meio campo, era um contra-ataque que era basicamente gol, ou chegaria no gol, já que o Fluminense chega no gol com 5 minutos. Então, isso foi muito interessante. Essa letalidade do Fluminense trouxe um medo para a Inter de Milão, que ela tentou atacar o jogo inteiro com cuidado, e acabou não atacando direito. Cara, o Fábio foi gigante, assim, né? O Fábio, para quem é cruzeirense, como eu, apesar de eu estar com a camisa do Flu, para quem é cruzeirense, não é mistério algum que o Fábio é monstro. O Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil desde o mínimo de 2009. O Fábio não ter ido para a seleção é uma prova muito grande que o eixo Rio-São Paulo atrapalha o futebol brasileiro. O Fábio era para ter ido no mínimo em 3 Copas do Mundo, 2010, 2014 e 2018, em alto nível, porque desde então ele está jogando em alto nível. Mas por ele não jogar em nenhum time do Rio, em nenhum time do São Paulo, ele sempre foi preterido, sempre teve um motivo para ele não ser convocado. Nesse tempo convocou-se Jefferson, convocou-se Cássio, que beleza, são grandes goleiros, mas não no nível do Fábio. O Fábio é um cara que jogou Libertadores em 2009, bicampeão brasileiro, então depois bicampeão da Copa do Brasil, então ele segurou muita coisa ali durante muito tempo. Agora que o Brasil está dando o Fábio, por quê? Porque ele está jogando num time carioca. Talvez seja a maior injustiça que o futebol brasileiro fez em termos de convocações, em termos de dar mérito para um cara que foi sinistro, assim, e é sinistro ainda. Talvez, quem sabe, o Ancelotti não faz uma justiça aí, pelo menos ao final da carreira dele, que parece estar distante. O Fábio, no nível que ele está ali, segura 2, 3 anos tranquilamente. Eu acho que ele só para quando ele quiser, que ele está muito em alto nível, e isso é muito importante. Mas realmente é um cara que merece, né? Porque se a gente coloca hoje na mesa Fábio, Alisson e Ederson, eu acho que sim, os caras jogam na Europa, tem um outro nível, talvez ali esses caras estejam um pouco acima do Fábio. Mas quando eu coloco ali Fábio, Bento e Everton, cara, Fábio. E sempre foi. Não é nem de agora, não. O Fábio sempre foi acima. Então, no mínimo, hoje, o Fábio teria condições de ser o terceiro goleiro da seleção brasileira, hoje, com 44 anos. Agora, imagina esse Fábio há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Esse cara tinha condições de ser titular da seleção brasileira tranquilamente. Infelizmente, por ele não jogar num time do eixo Rio de São Paulo ou não jogar na Europa, ele ficou preterido. Bom, outra coisa. Vale lembrar que, em tese, o Fluminense era o time brasileiro mais fraco desse Mundial. E dos times gerais também, a gente nunca imaginava o Fluminense chegando onde chegou. Claro, tem vários pontos, o Fluminense teve muito mérito, mas a gente precisa falar um pouquinho da questão emocional da Inter de Milão. Por que eu falo isso? Não é desdenhando ou diminuindo a vitória do Fluminense. A Inter de Milão, ela perdeu, há pouco tempo atrás, o Mundial, a Champions League, por 5-0, uma humilhação. Antes disso, a Inter de Milão estava liderando o campeonato italiano. Se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, a Inter de Milão estava faltando poucas rodadas para terminar o italiano na liderança, perdeu um clássico para o Milan de virada, ganhando de 2-0, e depois perdeu para o Napoli e aí perdeu o título. Então, a gente sabe aqui no Brasil, quando o time pega uma peste de time pipoqueiro, time que não finaliza, time que não ganha, que chega e não ganha, a Inter de Milão está basicamente nessa toada. E ela veio para esse Mundial com todos esses problemas e um técnico novo, porque o técnico antigo saiu fora, que está dirigindo o Al Hilal hoje, que vai ser o que vai enfrentar o Fluminense, né? Então tem essa questão emocional, né? Tinha esse elefante branco na mesa da Inter de Milão que eles não resolveram, e isso fica muito claro ao final, quando o Lautaro fala sobre quem quiser ficar que fique, quem não quiser ficar que vá embora, mais ou menos assim que ele falou. Realmente tem um racha na equipe, a parte emocional deles claramente está bem abalada, e quando um time assim enfrenta um time emocionalmente estável e forte, que foi o Fluminense, é a derrota, é o fiel da balança, entendeu? O futebol é muito mental. O Abel Ferreira, não vou errar, fala muito disso, né? O esporte é muito mental.
Você ter preparo físico, você estar pronto para jogar, você saber da técnica, da tática, isso é obrigação. Agora, o mental é uma coisa que você precisa trabalhar o tempo todo. E claramente a Inter de Milão ontem entrou com o mental já abalado e com um time com a mentalidade forte igual o Fluminense, com certeza essa diferença foi ultrapassada. O futebol não é só técnica. Ouço muitos jornalistas falando sobre isso, né? Porque o futebol não é só técnica. Não, nunca é só futebol, nunca foi só futebol. Futebol também é mental, futebol também é incentivo, futebol também é você se motivar para chegar lá e para superar as outras pessoas. E o Fluminense estava com a parte técnica ok, o Fluminense estava com a parte mental ok, beleza, financeiramente e talvez tecnicamente com alguns jogadores é um pouco inferior, mas aí, velho, é igual o Cavaleiro de Bronze ganhando do Cavaleiro de Ouro, né, cara? A gente sabe que ali na vontade é que o cara vai ganhar. Então o Fluminense ganhou isso e isso é muito bom. Um último ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: o Fluminense também é o time mais pobre que está jogando, que estava um dos times mais pobres que estavam jogando ali o Mundial. E o Fluminense vai receber uma bolada, cara. Só de chegar até as quartas de finais já vai vir um dinheiro legal. E aí? E aí que é muito importante a torcida do Fluminense agora tá perto do time e principalmente cobrar da diretoria o que vai fazer com esse dinheiro. Porque é nesse momento, no momento de alegria, no momento em que tá todo mundo olhando pro campo, todo mundo orgulhoso, é que os dirigentes, os conselheiros começam a aparecer e aí começa a colocar em 2 anos aquele dinheiro que entrou, sumiu, seu time tá caindo pra segunda divisão, tá devendo todo mundo e você fica assim, mas cadê aquele dinheiro? Então, é chato, mas a torcida, ela não tem que ficar só presa na arquibancada, a torcida precisa cobrar. Esse dinheiro vai entrar, esse dinheiro vai para onde? Como é que vai prestar contas a associação? Porque na hora que o bicho pega, é a torcida que a diretoria chama, né? Ah, vem, precisa ajuda. Mas agora, na hora que entra o dinheiro, os dirigentes começam, opa, como é que a gente vai fazer esse dinheiro sair? Para onde esse dinheiro vai sair? E o problema do futebol, principalmente o futebol brasileiro, não é o salário dos jogadores, mas o dinheiro que sai para fora do futebol. O dinheiro que sai para o bolso de dirigente, que diz que não ganha salário, mas quando sai da diretoria teve um enriquecimento gigante. Tem muito dirigente que era simplesmente torcedor e depois saiu milionário depois de 6, 7 anos como diretor do clube. Tem gente ali que tem 30 anos, 20 anos, que ganha salários que muito executivo de empresa privada não ganha. Então, lembra do Santos, quando tinha o Neymar e toda aquela turma lá, vendeu todo mundo, pegou uma bolada. Eu lembro até hoje que eu tinha um amigo santista, que nós vamos montar um comitê, uma comissão que vai cuidar, que vai deixar o Santos grande a vida toda, com esse dinheiro do Neymar vai mudar o patamar do Santos. Mudou nada, o dinheiro saiu, o Santos está quebrado. Anos depois, mais de décadas depois, o Neymar tem que voltar para o Santos para salvar o Santos, porque o Santos está basicamente quebrado. Então, é importante ter atenção a isso. O Fluminense ali é o time mais simples financeiramente, que tem menos dinheiro, mas se a torcida não cobrar isso, esse dinheiro vai sair pelo ralo tranquilamente. Então é importante cobrar. Bom, hoje acredito que o Nelson Rodrigues está feliz. Então todo mundo está feliz porque o único tricolor do mundo está na quarta de final da Copa do Mundo, no Mundial de Clubes. Vai!